Uma igreja que não teme a perseguição. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria poder estar mais uma vez junto com vocês, nesse momento de devoção e meditação na palavra do Senhor, que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois fios. Hoje vamos mergulhar em um tema muito importante para os dias em que vivemos. Uma igreja que não teme a perseguição. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve oração, convidando a presença do Espírito Santo para nos guiar neste momento de devocional. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por mais um dia de vida. Obrigado por nos permitir acordar com saúde, respirar e ter a oportunidade de estar diante da tua palavra. Pedimos agora que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Fala conosco, aquece o nosso coração, fortalece a nossa fé e nos dá ousadia para vivermos a tua vontade, mesmo em meio às lutas e perseguições deste mundo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos está em Atos, capítulo 5, versículo 29. Está escrito assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias! Esse versículo, meus irmãos, faz parte de um momento muito forte na igreja primitiva. Os apóstolos estavam pregando o evangelho com ousadia e muitos sinais e maravilhas aconteciam pelas mãos deles. Porém, as autoridades religiosas daquela época ficaram cheias de inveja e mandaram prender os apóstolos, proibindo-os de pregar em nome de Jesus. Mas mesmo diante da ameaça, mesmo diante da prisão, Pedro e os demais discípulos não se calaram. E quando foram interrogados e pressionados a obedecer aos homens, eles responderam com firmeza: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui vemos a essência de uma igreja que não teme a perseguição. Ela é firmada na obediência a Deus acima de tudo, mesmo que isso custe a rejeição, a prisão ou até mesmo a própria vida. Meus irmãos, essa resposta de Pedro, ela ecoa até hoje como um grito de coragem para a igreja de Cristo. Vivemos em tempos em que muitos querem calar a voz da fé, em que muitos zombam da palavra de Deus, em que há pressões sociais, políticas e culturais para que a igreja se adapte aos padrões do mundo. Mas a igreja fiel, a igreja que permanece em Cristo, não negocia os princípios da palavra de Deus. Pedro não estava apenas enfrentando homens poderosos, ele estava diante do Sinédrio, a maior autoridade religiosa de Israel. Humanamente falando, seria impossível enfrentar aquelas autoridades sem medo, mas Pedro tinha algo maior dentro dele, o Espírito Santo de Deus. A igreja que não teme a perseguição é a igreja cheia do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo enche os nossos corações, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem, ele nos dá firmeza para declarar: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias, glórias a Deus. Hoje, talvez não estejamos enfrentando prisões como os apóstolos enfrentaram, mas enfrentamos perseguições disfarçadas. No ambiente de trabalho, quando zombam da nossa fé, na escola ou na universidade, quando tentam ridicularizar a Bíblia.
Até dentro da família, quando alguns não entendem a nossa decisão de seguir a Cristo. A perseguição pode não vir com correntes e prisões, mas vem com palavras, com rejeição, com desprezo, com cancelamentos. Mas a palavra do Senhor permanece. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Imagine, meus irmãos, um irmão que trabalha em uma empresa e lá os colegas começam a fazer piadas sujas, zombarias ou até pedir para que ele minta em um relatório. Ele sabe que se não fizer, será excluído do grupo, talvez até prejudicado profissionalmente. O que ele faz? Ele lembra das palavras de Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e ele escolhe permanecer fiel. Pense em uma irmã que decide guardar a sua santidade, que escolhe não se envolver com as práticas mundanas que o mundo aplaude. Talvez digam que ela é antiquada, que ela é careta, que é diferente, mas ela permanece firme, porque entende que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, uma igreja que não teme a perseguição é formada de crentes que não negociam a sua fé. É formada de homens e mulheres que preferem ser rejeitados pelo mundo, mas aceitos por Deus. É formada de jovens que decidem ser santos, mesmo que isto lhes custe amigos. É formada de adultos que decidem ser honestos, mesmo que isso custe oportunidades. É formado de anciões que perseveram na oração, mesmo que o mundo os ignore. O Espírito Santo está levantando em nossos dias uma igreja que não teme, uma igreja que, assim como a primitiva, é capaz de se alegrar até quando sofre perseguições, porque sabe que está participando dos sofrimentos de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, agora eu quero falar diretamente ao seu coração. Você tem sentido a pressão do mundo sobre a sua fé? Você já se sentiu rejeitado, excluído ou até humilhado por ser cristão? Saiba de uma coisa, Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. A perseguição não é sinal de derrota, é sinal de que você está andando no caminho certo. A verdadeira derrota seria agradar aos homens e desagradar a Deus. Hoje, o Senhor te chama para renovar a tua coragem. Hoje, o Espírito Santo quer acender em você a chama da ousadia. Ele quer levantar uma geração que, mesmo em meio à perseguição, não se cala, não recua, mas avança em nome de Jesus. Seja você esse crente corajoso, seja você essa voz profética, seja você esse irmão ou irmã que mesmo em meio à oposição continua dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra que nos fortalece e nos dá coragem. Pai, nós pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, nos enchendo de ousadia, de poder e de coragem. Que cada irmão e cada irmã que está acompanhando esse devocional receba do alto a unção necessária para enfrentar as perseguições da vida. Senhor, fortalece os que estão cansados, levanta os que estão caídos, consola os que estão sendo rejeitados e dá vitória para a tua igreja. Que possamos ser uma igreja que não teme a perseguição, mas permanece firme até o fim, guardando e obedecendo ao Senhor acima de tudo.
Nós abençoamos cada lar, cada família, cada coração que ouve esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, que palavra poderosa o Senhor nos entregou hoje. Que possamos sair daqui determinados a viver uma vida de obediência ao Senhor, sem temer a perseguição, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fica conosco, continue acompanhando esta série de devocionais, porque Deus ainda tem muito a falar aos nossos corações. Que a paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, esteja em cada um de vocês. Amém. Aleluias.